O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Estamos no capítulo 2. Este é o 5º vídeo do nosso capítulo. Falando sobre o botelho, o agregado, o parasita do Miranda, né? Devorava-o noite e dia, uma implacável amargura, uma surda tristeza de vencido, um desespero impotente contra tudo e contra todos, por não lhe ter sido possível empolgar o mundo com as suas mãos hoje inúteis e trêmulas. Lembre-se que a gente já viu empolgar... Pô, a gente viu nesse capítulo mesmo alguém empolgando o quê? Vamos ver se a gente lembra aqui. Bom, não vou lembrar, mas talvez você lembre. Que é agarrar com força, né? Aqui, ó. O Miranda considerava o Brasil um cavalo, uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas de um homem fino empolgava facilmente, né? Agarrava facilmente. Então, devorava uma amargura profunda o botelho, por não lhe ter sido possível empolgar o mundo com as suas mãos hoje inúteis e trêmulas. E como o seu atual estado de miséria não lhe permitia abrir contra ninguém o bico, desabafava vituperando as ideias da época. O que é vituperar? Talvez você já saiba, mas é interessante ter sempre sinônimos em mente, né? Então, é claro, é dirigir vitupérios, que é afrontar, insultar, censurar, repreender, né? Por extensão, poderia ser menosprezar. Então, ele desabafava vituperando as ideias da época. Assim, eram às vezes muito quentes as sobremesas do Miranda, quando, entre outros assuntos palpitantes, vinha à discussão o movimento abolicionista que principiava a formar-se em torno da Lei Rio Branco. Então vamos muita calma nessa hora. Já havia nessa época, desde a Lei Rio Branco, lei essa que eu vou ler para você, quer dizer, uma notinha, vinha esse movimento abolicionista que principiava a formar-se em torno da Lei Rio Branco, desde 1871. Qual que é a Lei Rio Branco? A Lei Rio Branco nada mais é do que a Lei do Ventre Livre. Okay? Vou ler para você. A Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco, foi promulgada em 28 de setembro de 1871 e determinava que os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir desta data, ficariam livres. Não é grandes coisas, mas já é alguma coisa. Significa que você, se você é um escravo, teu filho não é um escravo, teu filho não vai ser um escravo, né? Havia um caso, por exemplo, de pessoas que tinham, vamos assim, colocar viveiros de escravo, né? Centros de reprodução de escravos. Então você tinha lá diversas escravas férteis, e essas escravas eram engravidadas. Assim que elas pariam, eram engravidadas novamente e assim por diante. E tinha diversas mulheres. Para o quê? Para gerar escravos, né? Com a Lei Rio Branco, pelo menos legalmente, isso não acontecia mais, né? Então o botelho ficava possesso e vomitava frases terríveis para a direita e para a esquerda, como quem dispara tiros sem fazer alvo, ou seja, tira para tudo quanto é lado. E vociferava imprecações, aproveitando aquela válvula para desafogar o velho ódio acumulado dentro dele. Bandidos! Berrava apoplético. Cáfila de salteadores.
Apoplético, o que é apoplético? É relativo ao concernente à apoplexia, né? Apoplexia é uma coisa interessante, antes de eu falar o significado figurado, que é o significado aqui. Era basicamente um derramamento de sangue, era um ataque, né? Um AVC, que a gente chama hoje em dia, né? Um acidente vascular cerebral. Então isso que era apoplexia, né? Então, esse é um termo, é claro, pouco usado e já ultrapassado, né? Até derrame cerebral as pessoas não usam mais hoje em dia, né? Bom, então isso é o significado natural. Mas é claro, a gente sabe, nossa, ele estava tendo um ataque, ele teve um ataque quando ele ouviu que a filha dele quebrou, sei lá, o celular, né? E aí a gente entende a derivação de sentido, que é o quê? Vermelho de cólera, exaltado, irritado, furioso. Exemplo, sua face mostrava-se apoplética de ira. Okay? E aí a gente precisa também da cáfila. O que é uma cáfila? Cáfila é um grupo de camelos, né? Por extensão, uma multidão, né? Um monte de pessoas juntas. E é claro, se eu estou chamando as pessoas de camelos, por extensão também um bando de gente, de indivíduos ordinários. Qual é o outro jeito de falar isso? Corja, né? Corja e súcia. Súcia é uma coisa que eu não uso tanto, mas dá para se usar também. Uma súcia. Então ele berrava apoplético, bandidos, cáfila de salteadores. E o seu rancor irradiava-se-lhe dos olhos em setas envenenadas, procurando cravar-se em todas as brancuras e em todas as claridades. A virtude, a beleza, o talento, a mocidade, a força, a saúde, principalmente a fortuna, eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que conseguia o que ele não obtivera, que gozava o que ele não desfrutara, que sabia o que ele não aprendera. E para individualizar o objeto do seu ódio, voltava-se contra o Brasil. Essa terra que, na sua opinião, só tinha uma serventia, enriquecer os portugueses e que, no entanto, o deixara a ele na penúmbria. Seus dias eram consumidos do seguinte modo. Acordado às 8 da manhã, lavava-se mesmo no quarto com uma toalha molhada em espírito de vinho. Eita, como assim? Vai ficar fácil de entender. Espírito de vinho é a mesma coisa que álcool etílico, que é o nosso álcool normal, né? Então essa era o banho dele, né? Então ele acordava às 8 da manhã e pegava uma toalhinha ali com álcool, né, com espírito de vinho, e lavava-se. Depois ia ler os jornais para a sala de jantar à espera do almoço. Almoçava e saía. Tomava o bonde e ia direitinho para uma charutaria da Rua do Ouvidor, onde costumava ficar assentado até as horas do jantar, entretido a dizer mal das pessoas que passavam lá fora, defronte dele. Tinha a pretensão de conhecer todo o Rio de Janeiro e os podres de cada um em particular. Às vezes, poucas, Dona Estela encarregava-o de fazer pequenas compras de armarinho, o que Botelho desempenhava melhor que ninguém. Mas a sua grande paixão, o seu fraco, era a farda. Adorava tudo que dissesse respeito a militarismo, posto que tivera sempre invencível medo às armas de qualquer espécie. Posto, novamente, lembre, embora tivesse, né? Então, embora tivesse um medo invencível às armas de qualquer espécie, ele amava o militarismo. Mormente as armas de fogo, mormente, maiormente, principalmente, mormente as armas de fogo. Não podia ouvir disparar perto de si uma espingarda, entusiasmava-se, porém, com tudo que cheirasse a guerra. A presença de um oficial em grande uniforme tirava-lhe lágrimas de comoção. Conhecia na ponta da língua o que se referia à vida de quartel. Distinguia ao primeiro lance de olhos o posto e o corpo a que pertencia qualquer soldado
E, apesar dos seus achaques, era ouvir tocar na rua a corneta ou o tambor conduzindo o batalhão, ficava logo no ar. E, muita vez, quando dava por si, fazia parte dos que acompanhavam a tropa. Achaque, né? Então, apesar dos seus achaques, ele acompanhava a tropa. O achaque é uma doença, né? Mal-estar ou doença. Achaques da cidade. Pode ser imperfeição moral, não é o nosso caso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma... preocupação de sabor, ou queixas, talvez se encaixem aqui, né? Então, apesar das suas doenças, das suas queixas, ele seguia a tropa. Fazia parte dos que acompanhavam a tropa. Então, não tornava para casa enquanto os militares não se recolhessem. Quase sempre voltava dessa loucura às 6 da tarde, moído a fazer dó, sem poder ter-se nas pernas, estrompado de marchar horas e horas ao som da música de pancadaria. Percebeu o cenário, né? Você tem aí os militares desfilando e aí você tem a banda, né, tocando e eles vão marcham pela cidade. Hoje em dia a gente tem isso só no 7 de setembro, né? E ele acompanhava. E o mais interessante é que ele, ao ouvir-lhe a reação, revoltava-se furioso contra o maldito comandante que o obrigava àquela estopada. O que é uma estopada? Coloquei ali no nosso Quizlet, uma palavra informal. A chateação, aquela amassada. Então ele que decidia seguir o batalhão, mas ele ficava amaldiçoando o comandante que fazia o batalhão andar tanto assim pela cidade e logo obrigava ele a andar pela cidade porque ele tinha que acompanhar o batalhão. Que obrigava aquela estopada, levando o batalhão por uma infinidade de ruas e fazendo de propósito o caminho mais longo. Só parece, lamentava-se ele, que a intenção daquele malvado era dar-me cabo da pele. Ora vejam, 3 horas de marche por uma soalheira de todos os diabos. Soalheira aqui não quer dizer com um soalho, ou assoalho não quer dizer com o chão, né? Soalheira é hora de calor mais intenso. Soalheira vem de sol, né? E aí a gente entende. A frase que eu tenho aqui, para se proteger da soalheira, usava chapéu de aba larguíssima. Né? Tinha a pele escurecida pelas soalheiras constantes. Ora, vejam, 3 horas de marche por uma soalheira de todos os diabos. Uma das birras mais cômicas do Botelho era o seu ódio pelo Valentim. O moleque causava-lhe febre com as suas petulâncias de mimalho. Mimalho, que ou aquele é muito mimado. Mimanso é um outro jeito de falar mimalho. Hoje em dia, é claro, eu falaria simplesmente mimado, né? Mas é interessante porque se a gente pensar ao pé da letra, mimado pode ser mais neutro, né? Ao pé da letra, é claro. Ele é mimado. Muito mimado, pouco mimado. Ele é mais ou menos mimado, né? Mimalho é aquele que é muito mimado. Então talvez fosse interessante recuperar essa palavra, né? Mimalho. Pelo menos você vai impressionar os seus amigos. O moleque causava-lhe febre com as suas petulâncias de mimalho. E, velhaco, percebendo quanto elas o irritavam, ainda mais abusava, seguro na proteção de Dona Estela. O parasita de muito que o teria estrangulado, se não fora a necessidade de agradar a dona da casa.